Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: entendei qual a vontade do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: pelo que ou por isso não sejais ou não vos torneis insensatos, tolos ou estúpidos. É isso que significa. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Obrigado, ocupe o seu assento. A sabedoria espiritual é conhecer e compreender a vontade de Deus revelada em sua palavra e passar a colocar em prática para obediência da fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é dividido em duas orações. A primeira delas: por isso não sejais insensatos. Segunda oração: mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E é assim que esse versículo é dividido. Pois bem, o texto diz, aqui pelo que, seria melhor traduzido por isso, tá? Ou por causa disso. Então, por causa disso, não sejais insensatos. A palavra aí, no caso, que eu já pelo que eu disse que é melhor traduzido que por causa disso, é hutos, que significa isto, isso, é um pronome demonstrativo, que significa aquilo de que eu acabo de falar. Então, o apóstolo Paulo está ligando este versículo 17 com a questão de aproveitar o tempo, as oportunidades, porque os dias são maus. Então veja, esse pelo que, ou por isso, está ligado ao que o apóstolo Paulo acabou de falar no versículo de número 16, que você deve aproveitar o tempo ao máximo, porque os dias são maus. Então, por isso que ele acaba de falar, então, essa é a conexão que ele está fazendo. Em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, o texto diz assim, ó: eu digo isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, nesse exato momento, olha só, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então perceba que coisa tremenda. Discernir o tempo é estar aceso espiritualmente falando. Diante dos desafios dessa vida, no caso as aflições, que é o que Paulo chama dos maus dias, e da realidade da guerra espiritual. Qual é a guerra que nós estamos? Nós estamos numa guerra contra a carne, que é com a natureza caída, as fraquezas humanas. Nós estamos em guerra contra o mundo, o sistema caído, voltado para o inimigo, ou seja, dentro do inimigo. E também nós estamos numa luta contra os espíritos malignos que querem nos tragar, nos arrancar da presença de Deus. Essa é a nossa luta. Então, essa guerra espiritual, então, esse discernir o tempo é estar assim, aceso espiritualmente, diante dos desafios dessa vida, da realidade dessa luta espiritual, e não desconsiderar que a volta do Senhor está próxima. Essa palavra aí que Paulo fala mais perto é a palavra engiteron, grega, que significa quase, faltando pouco para acontecer. É próximo, ou seja, é iminente, está pronto a acontecer. Ou seja, a qualquer momento vai se dar isso. Então o texto está dizendo que a nossa salvação, ou seja, a volta do Senhor, tanto aí no caso, o momento, se a volta do Senhor está perto, então significa que o arrebatamento está mais próximo do que nunca, tá certo? Porque para nós, somos pré-tribulacionistas, acreditamos que primeiro Jesus arrebata a igreja e depois ele volta com a igreja para estabelecer o seu reino na terra. Então, se a volta do Senhor é iminente, está quase, faltando pouco para acontecer, que dirá o arrebatamento. Então o negócio é mais sério do que nós imaginamos. E para nós, o povo de Deus, nos alegramos com a vinda do Senhor, é claro. Então ele fala que a nossa salvação está mais perto. Então cada dia que passa, mais perto estamos do Senhor.
tanto por causa da questão da sua vinda, como também da nossa ida até Ele. Vai acontecer duas coisas: ou nosso tempo acaba na terra e nós vamos até Ele, ou Ele vem nos buscar. Das duas, uma. Então está mais perto do que possamos imaginar. Então o apóstolo Paulo diz nesse texto: agora, neste exato momento, está quase, faltando pouco para Cristo voltar. E a Bíblia diz em Filipenses 4:5, perto, próximo está o Senhor. E ainda em Apocalipse 22:20 disse Jesus: certamente, cedo venho, ou seja, com toda certeza, em breve, rapidamente, eu venho para a minha igreja, e também, conforme diz lá em 2 Tessalonicenses 1:8, para tomar vingança dos que não obedecem e não creem no seu evangelho. Então, está perto, está próximo. Então Paulo está dizendo, diante desses dias maus, diante das oportunidades que está diante de nós, a vida que Deus nos deu, uma oportunidade que Ele nos dá para servir a Ele, glorificar o nome dEle, então nós temos que estar linkado essa palavra, por isso. Então o apóstolo fala, pelo que eu acabo de dizer, que vocês devem aproveitar as oportunidades dentro desses dias que são maus. Então nós temos que discernir esse tempo. E discernir o quê? Que a salvação está mais perto de nós agora. Agora perceba só, pelo que ou por isso não sejais insensatos. Essa palavra sejais é ginomai, significa tornar-se, ser, é ter certas características com implicação de que foram adquiridas, é um comportamento, é a maneira que a pessoa vive. Paulo está usando o imperativo, o que é um imperativo? É uma ordem, né? Então Paulo usa o imperativo para dizer que não devemos viver de acordo com as características, qualidades daqueles que estão em trevas, nas práticas pecaminosas e que não temem a Deus e desconsideram Deus no seu viver. Então nós não podemos ter as características dessas pessoas, tá certo? E no caso, em outras palavras aqui, Paulo quer dizer: Cristo já mudou o nosso estado de ser. Vocês são uma nova criação, um povo moldado em Cristo pela sua palavra. Então, não esteja no padrão deste mundo. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. Portanto, Deus mudou o nosso estado. Ele mudou o nosso estado de ser. Antes nós éramos mortos, caídos. Hoje estamos de pé, temos uma nova vida. Então Cristo mudou o nosso estado de ser. Então aqui ele está dizendo, ó, não vos torneis. Ele está dizendo, ó, aí segura aí as crianças aí, tem que dar uma segurada aí, tá? Aí veja só que coisa interessante. Em Pedro capítulo 1, versículo de número 14, olha que Pedro diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Concupiscência é desejo por aquilo que é proibido, tá? Que antes havia em vossa ignorância. Ignorância é quando nós não tínhamos o conhecimento de Deus, da vida em Cristo Jesus. Perceba só uma coisa, a palavra conformando aqui, ó, olha o que o apóstolo Pedro, ele está aqui dizendo. A palavra conformando significa moldar-se ao padrão de outro, ou seja, acerca da mente e do caráter de alguém. Então Cristo, ele mudou a nossa vida para que fôssemos conforme o modelo dele. Logo, a nossa mente, nosso propósito de vida e o nosso caráter tem o padrão de Jesus Cristo. Então esse é o nosso padrão de vida. Todos nós sabemos, nosso padrão de vida se chama Cristo. Nós fomos moldados, a nossa maneira de viver, o nosso modo de vida tem esse padrão, chamado Jesus Cristo. E o padrão de Cristo é revelado, por sua vez, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, como filhos que obedecem à palavra, tá certo? O texto está nos ensinando que nós não podemos tomar o padrão do mundo, nós não podemos tomar as características desse mundo. Por quê? Porque nós já temos uma característica. E qual é a nossa característica? Santo. Essa é uma das características da igreja. A igreja é santa, tá certo?
e assim por diante. Então nós temos as características de Cristo sobre a nossa vida. E aí ele diz, então não vos torneis ou não sejais o quê? Insensatos ou tolos. A palavra aqui grega é afron, que significa tolo, estúpido, louco, sem razão. Indica a falta de discernimento e razão, percepção deficiente de valor e verdade. Escute isso. A pessoa insensata joga o seu tempo fora, se ocupando com coisas fúteis desta vida, que não geram recompensas eternas, pois não tem discernimento espiritual de separar o que agrada e o que não agrada a Deus. O tolo supervaloriza os prazeres terrenos e passageiros. Eu vou repetir. O tolo supervaloriza os prazeres terrenos e passageiros e despreza aquilo que é duradouro e eterno. Então essa é a conotação de tolo na Bíblia. É alguém que supervaloriza as coisas terrenas e passageiras e coloca em desprezo as coisas duradouras e eternas. Então, biblicamente, essas são as pessoas que são chamadas de tolas, insensatas, estúpidas. Veja só. E um texto que mostra isso, esse eu vou citar, é Lucas, capítulo de número 12, versículo 13 ao 21. Ali Jesus contou uma parábola. Por quê? Chegou um homem e disse assim, Senhor, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Aí Jesus falou, quem me colocou como repartidor entre vocês? Aí Jesus pegou e falou, a vida do homem não se consiste na abundância de bem que tens. Aí Jesus fala, teve um homem que a sua fazenda, os seus celeiros aumentaram, cresceram. E ele pegou e disse, derrubarei esses celeiros e farei celeiros maiores. Eu aumentarei a minha produção. E ele pega, aumenta a produção, o trabalho dele aumenta, enfim, e ele consegue adquirir muitos bens. Aí o que ele diz? Minha alma come, bebe, folga, relaxa, descansa, se deleita, porque você tem muitos bens, ou seja, você está seguro. Ele está colocando o quê? A segurança da vida, nos prazeres da vida e nas riquezas. Mas aí vem uma voz à noite, e a voz é essa, louco! Essa é a palavra, afron. Louco, insensato, hoje mesmo pedirão a tua alma. É a tua vida, ou seja, você vai morrer hoje, o texto está dizendo. E o que você tem preparado para onde você vai agora? Aí Jesus pega e diz, assim são aqueles que não são ricos para com Deus, aqueles que ajuntam tesouros, riquezas na terra, mas não ajuntam tesouros no céu, não tem riquezas espirituais. Oh, meus amados irmãos, então louco e insensato é aquele que para si ajunta tesouros e vive nos prazeres mundanos e não é rico para com Deus. Eu sempre digo aqui, o problema não é ter riquezas, o problema é colocar as riquezas acima de Deus. O problema é colocar a sua segurança e certeza de vida, o prazer da vida, nas coisas da terra e desprezar as coisas espirituais. Porque primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem a justiça. Então, dentro desse ponto, o principal para nós é o eterno, o principal para nós é o espiritual. Então, nós supervalorizamos aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno. Por quê? Porque não somos loucos, porque não somos insensatos, porque não somos estúpidos. Glória a Deus. Agora pega isso aqui, gente do céu, isso aqui é muito importante, hein? O Provérbios capítulo 12, o versículo de número 15, olha só o que está escrito. O caminho do tolo, insensato, é reto aos seus olhos. Reto aqui, meus irmãos, significa correto, direito, certo, agradável. Ele está dizendo consigo mesmo, ele está dizendo para si mesmo, o meu caminho é honesto, a forma de viver está correta, e ninguém tem que dar pitaco na minha vida. Ele está dizendo, então o tolo, louco, aquele que coloca a sua confiança nas coisas da terra, o seu prazer nas coisas da terra, a Bíblia está chamando que essa pessoa que coloca a sua confiança
em coisas passageiras, ele é louco, e essa pessoa louca está dizendo, é assim a maneira certa de viver, essa é a maneira correta de viver. Então o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, não é reto aos olhos do Senhor, é reto aos olhos dele. Então ele fala, eu vou construir a minha vida assim, a minha vida vai ser assim, só que ele não incluiu Deus nisso. Louco. Não incluir Deus na sua vida é ser louco. Mas o que dá, olha lá, mas o que dá ouvidos ao conselho, este é sábio. Agora pega isso aqui, gente amada. A palavra e conselho, que é a palavra etzá, hebraica, é conselho, propósito. Então, os tolos, por se acharem certos aos seus próprios olhos, desprezam o quê? Os conselhos das autoridades espirituais. Eu estou falando das verdadeiras, porque tem muita autoridade espiritual que não é autoridade espiritual nenhuma, porque é um falso. Existem pessoas que desprezam também a autoridade dos seus pais, conforme está escrito em Provérbios 15 e 20, que o filho rebelde despreza o conselho do pai e da mãe. E também existem aqueles que desprezam a autoridade suprema, que é a autoridade de Deus. Você sabia que Deus é o maior conselheiro de todos? Está escrito em Isaías 9:6, e o seu nome será chamado Conselheiro. Ele é o nosso maior conselheiro. Agora pega isso aqui. Moisés tirou um grande peso das suas costas, porque ele acatou os conselhos de um homem, de uma autoridade. Jetro, de certa forma, era uma autoridade espiritual. E se você ler em Êxodo capítulo 18, versículo 19, o que acontece? Moisés, ele sentava de manhã, pegava bem de manhãzinha, tinha milhões de israelitas, milhões, e ele pegava de manhãzinha, e todo mundo que tinha uma causa para ser resolvida, vinha até ele. Aí o texto diz que ele pegava de manhã e passava o dia inteiro, ele não fazia mais nada. E o que acontece? Tinha que ficar na fila. Quem saísse da fila, vai perder a vez. Então o povo ficava lá esperando a vez de cada um. Aí Moisés tomava uma causa. Tem uma causa familiar, tem uma causa entre duas pessoas, tem uma causa jurídica. Aí Moisés ia julgando. Aí Jetro olhou aquilo e falou, você tá fora, você está fazendo uma loucura. Porque se você continuar fazendo isso, você tanto vai desfalecer, como esse povo também vai desfalecer, porque ninguém vai aguentar isso. Eles que vão ter que ficar esperando tanto tempo para a causa dele ser julgada, e você que vai gastar toda a sua vida para julgar a causa de um por um. Aí o que Jetro falou? Aí está Êxodo 18, 19. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Quando o Jetro, ele pega e fala, ó, você pega homens capazes, homens não avarentos, homens de verdade, e coloca por cabeça de 1000 pessoas, por cabeça de 100 e por cabeça de 50. Aí o que você faz? Esses homens vão te ajudar a julgar as causas. Agora a causa que for muito difícil, complicada, essa causa você resolve. E aí o que aconteceu? Ele tirou todo o peso das costas dele e passou a ter uma qualidade de vida melhor. E isso aconteceu pelo quê? Por um aconselhamento. Agora diga para mim, Moisés era homem de Deus? Até mais do que Jetro, porque Moisés falava com Deus de que jeito? Mas precisava de conselho. Até o homem que falava face a face com Deus precisou de conselho. E por que tem gente que despreza o conselho das autoridades espirituais? É por isso que carrega um peso que não é para carregar. Outro exemplo de que é andar num bom conselho, aqui, olha só que coisa tremenda. Os tolos não andam no conselho, tá certo? Olha só, um outro exemplo aqui de alguém que desprezou o conselho, foi Roboão. Roboão, ele foi filho de Salomão, e ele acaba de assumir o reino de Israel. E ali, o povo pegou e chegou para ele e disse assim, olha, o teu pai colocou cargas, impostos muito caros sobre nós, e dificultou a nossa vida. Então faz uma coisa, alivia o peso, alivia a carga, e assim nós te seguiremos. Roboão pegou e foi falar com os anciões, autoridades espirituais, os líderes, e falou, ó, o povo me disse isso, o que eu devo fazer? Ele foi buscar conselho, o que eu devo fazer? Os anciões pegou e falou assim, ó, alivia a carga, porque se você aliviar a carga, tudo que você pedir para esse povo vai fazer, esse povo vai ser com você.
Aí o que ele pegou? Foi falar com os jovens, amigos, entre aspas, jovens levianos que cresceram com ele. E falou, vou buscar conselho com eles. Olha lá, veja a fonte de onde você está buscando, a fonte do seu conselho. Tem gente que despreza um conselho do líder espiritual, rejeita o conselho do pai e da mãe, mas pega conselho dos que estão lá fora. Tolo. Aí o que os jovens falou? Não, você vai chegar e vai dizer assim, ó, se o teu pai açoitou com vara, você vai açoitar com escorpião, o seu dedo mindinho vai ser mais grosso do que o lombo do teu pai. E ele pegou e ele ficou com o conselho de quem? Dos jovens levianos. Aí o povo falou, nós estamos fora. Então o povo pegou e se dividiu. Aí é que está a divisão da nação. Ele ficou com 2 tribos e perdeu 10. E por causa do quê? Por causa de um mau aconselhamento. Por não seguir um bom conselho. Está vendo só como é importante o aconselhamento? Então veja só. Roboão deixou o conselho das autoridades espirituais, os líderes, e ficou com o conselho dos jovens tolos e viveu uma grande perda no reino. Outro que falhou, outro que verdadeiramente, olha, foi um desastre a vida dele, porque rejeitou os conselhos dos pais. Quem foi? Sansão, Juízes 14:3. O pai dele, a mãe, diz lá o texto, seu pai e sua mãe disseram, meu filho, tem muitas mulheres crentes em Israel, por que você quer pegar uma filisteia? Por que você quer entrar em aliança com uma filisteia? Aí o que ele falou? É porque eu gostei mais do rostinho dela, mais bonito. Ela é mais sensual. Há uma diferença entre a mulher crente e a mulher mundana. A mulher mundana, sensual, mulher crente, bonita. Para de graça, irmão. O que é a bonita? É uma pessoa charmosa que não mostra vulgaridade. É você, a mulher cristã é assim. Você não dá glória a Deus, não é? Se tiver sensualidade no teu coração, já matou o pau aí agora, hein? A cobra que estava aí nessa árvore, já pá. Então escute, aí ele pegou, não seguiu o conselho dos seus pais piedosos. Aí foi e andou no próprio conselho. Ele era reto aos seus próprios olhos. Não, o que está certo é o que eu gosto. E foi lá. E aí o que aconteceu? Foi por causa dessas mulheres estrangeiras que estabanacou. Olha, ele viveu perdas irreparáveis na vida dele. Uma das perdas que ele sofreu foi a perda dos olhos. Já pensou alguém perder a visão por causa de uma falta de conselho? É por isso que tem muita gente cega espiritualmente, porque não anda no conselho. Agora veja isso aí, minha gente. Insensatez, tolice, é a pessoa que visa obter segurança e felicidade com base em suas posses, bens materiais, nos prazeres carnais, e não conta com Deus. Essa é a sua tolice, esse é o seu pecado. Então, quer um conselho bíblico? Não coloca a sua segurança em coisas passageiras. Não coloca como fonte de alegria e prazer as coisas terrenas, mas coloca a sua vida nas mãos de Deus. Vamos lá. Não seja insensato, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Então vamos primeiro aqui trabalhar, entender. A palavra entender é a palavra grega shiniemi, que significa, presta atenção, aprender, compreender, entender. É fazer o uso da capacidade de compreensão e assim chegar ao entendimento. É agir de maneira piedosa, entender, ser sensato, ou seja, ter bom senso, com respeito ao dever para com Deus, ser reto, ou seja, andar na retidão, ser justo e dedicado ao Senhor. Veja só isso aqui, que coisa profunda que nós vamos trabalhar aqui. Romanos capítulo 3, versículo de número 11. Olha o que a Bíblia diz.
não há ninguém que entenda. É a palavra grega que Paulo usa lá, entender. Sinia-me. Não há ninguém que busque a Deus. Vou repetir, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Se eu não entendi, logo não tenho como buscar. Eu não consigo buscar aquilo que eu não entendo. Pega isso aqui comigo, gente querida. A pessoa que compreende a palavra de Deus, ela chega ao entendimento da vontade do Senhor. Vou repetir. A pessoa que compreende a palavra de Deus, ela chega ao entendimento da vontade do Senhor. O entendimento, ele vem pela compreensão. O entendimento da vontade do Senhor vem pela compreensão da palavra. Mas como compreender a palavra se o coração está endurecido? Escute, isso que eu estou falando está em Mateus 13, do 13 ao 15. Jesus está falando que o semeador saiu a semear, lembra? E aí uma semente caiu ao pé do caminho, outra semente caiu entre as pedras, e a outra semente caiu entre os espinhos, e a outra caiu em boa terra, e essa produziu. Você sabe que a terra fala do coração, a semente fala da palavra, e o semeador fala do pregador. No caso ali era Cristo, especificamente. E aí o que acontece? O problema não está no pregador e não está na mensagem. O problema está na onde? Está no coração. Quando Jesus conta a parábola, as pessoas que estavam ali pegaram e não entenderam. Os discípulos ali depois foram esclarecidos por Jesus, tá certo? E ali Jesus falou, por que tu falas por parábolas? Ele estava querendo dizer, porque a pessoa que tem um coração duro, a pessoa de dureza de coração, quando ela ouve uma parábola, ela já perde o interesse de ouvir a palavra, porque as parábolas falavam dos mistérios do reino de Deus. E o que é mistério? É algo que está oculto e precisa ser revelado. Só que como a pessoa está com o coração duro, a hora que ela vê uma coisa assim, ela fala, isso aqui eu não tenho nem prazer nisso. Então Jesus pega e diz para eles, olha, eles ouvem, mas não compreendem. E por que não compreendem? Por causa da dureza dos seus corações. Agora entende, agora pega isso aqui é muito forte, gente. Então quando a pessoa não compreende a palavra por causa da dureza de coração, ela não chega ao entendimento da vontade do Senhor. E por isso não tem vida piedosa, fervor espiritual, desejo de buscar a Deus. Então tudo aqui, o problema aqui, a chave aqui está no quê? Está na dureza de coração. Se a pessoa se fecha para a palavra, ela não tem compreensão. Se ela não compreende a palavra, ela não entende o que Deus quer dela, ela não entende o desejo de Deus para ela. E se ela não entende a vontade de Deus, logo ela não vai ter vida espiritual. Logo, ela não vai ter fervor espiritual. Logo, ela não vai se deleitar em ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida correta aos olhos do Senhor. Então, que coisa tremenda é esse versículo aqui, Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, porquanto as pessoas não compreendem a palavra pela dureza de coração, não entendem a vontade do Senhor, e aí não querem buscar a Deus. Porque como que eu vou buscar alguém que eu não entendo? E por que eu não estou entendendo? Porque o meu coração está duro. O coração petrificado. A palavra bate, mas não entra. A palavra não está fazendo morada. Aí o que está acontecendo? Ele troca. Como ele não entende o que é a vontade do Senhor, ele fica na sua própria vontade. E quando ele fica com a sua própria vontade, ele não tem força para buscar a Deus. Porque o homem por si só não busca a Deus, por si só. Ele só consegue buscar a Deus quando ele tem uma compreensão da vontade de Deus. Ele compreende a palavra e entende a vontade do Senhor. E aí o que acontece? Isso aviva o coração dele. Glória a Deus. Pega isso aqui, a palavra busque aí, escute, a palavra busque é kidzetel, que significa busca profunda. Então não é uma busca qualquer, busca profunda, procurar por Deus, desejar ardentemente, ou seja, é desejar pegando fogo. Fazer uma cuidadosa busca, procurar conhecer. Então por que as pessoas não buscam a Deus profundamente? Por que as pessoas, algumas pessoas não procuram por Deus ardentemente?
não desejam Ele a ponto do seu coração, do seu interior arder. Por que não fazem uma busca minuciosa para conhecer a Deus através da palavra? Porque Deus se revela pela palavra. Então, quando eu busco as particularidades da palavra, eu estou buscando a Deus nos detalhes. Olha que coisa tremenda. Aquele que abre o coração, escute, aquele que abre o coração para compreender a palavra, passa a entender o desejo do Senhor para a sua vida. E agora a pessoa deseja ardentemente a Deus, procura profunda e zelosamente conhecer a Deus e os seus caminhos. Glória a Deus. Então, vida piedosa é guardar-se da corrupção deste mundo, fazer a obra do Senhor e ter fome e sede de Deus. Isso é um coração santificado, um coração dedicado e um coração que pega fogo na presença do Espírito Santo. Aleluia! Oh, meu Deus eterno, que coisa maravilhosa é essa? Então veja, aqui Deus está dizendo: compreenda a minha palavra, abra o teu coração para compreender a Bíblia, abra o seu coração para compreender as Escrituras, não deixe que a dureza do teu coração roube a palavra, não permita que a dureza e a insensibilidade do coração expulse a palavra, não permita que a dureza de coração coloque de lado a palavra, mas se tu abrires o coração para a palavra, vai ficar claro como a água, como o cristal, a vontade do Senhor para a sua vida. E quando a vontade do Senhor estiver clara diante dos teus olhos, aí a chama no coração vai acender, aí você vai buscar a Deus profundamente, vai buscar a Deus com ímpeto, o seu coração vai estar em chamas. Aleluia. O fervor espiritual começa na compreensão da palavra. Por que muita gente não tem uma vida devocional forte? E o que é uma vida devocional forte? Alguém que diariamente busca a Deus na palavra, na oração, regularmente jejua. Isso é uma vida devocional forte. Vive em santificação, tá certo? Dependência de Deus, a oração. Então por que as pessoas muitas vezes, a vida de, não estou generalizando, a vida de alguns só se resume em vir no culto? Por quê? Porque não entenderam a palavra, não compreenderam a palavra. Como eles não compreendem a palavra, não estão entendendo qual é a vontade do Senhor, e por isso o coração não pega fogo. O pastor Júlio, alguns outros pastores aqui que tem muito mais tempo do que eu, e tem alguns aqui no meio da congregação que tem muito mais tempo de fé do que eu, sabe que eu estou falando. Eu sou de 20 anos, há 20 anos atrás era um outro tipo de espiritualidade, há 20, as pessoas choravam mais nos cultos, as pessoas se quebrantavam mais, as pessoas já vinham no culto naquela expectativa, vou buscar a Deus, e ela já vinha pegando fogo, ela não esperava o culto começar para pegar fogo, ela já vinha pegando fogo. Ela já saía da casa com o coração ardendo. E quando chegava aqui não dava outra coisa. A pessoa não entrava aqui para olhar para a vida dos outros, para ser fiscal de culto, para olhar o que a pessoa está vestindo, o que não está vestindo, qual é a cor disso, qual é a cor daquilo, o que é que faz aquilo, que não. A pessoa vinha, fechava os olhos, buscava a Deus e dizia: eu quero me derramar na tua presença, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, recebe a minha vida, retara séria. Deus quer acender uma chama hoje aqui. Aleluia. Quem deseja sair daqui pegando fogo pela presença do Senhor? Era macanda, sheba, cássia. Ela quebe probe da cássia. Aqui nós não viemos por causa dos milagres de Deus. Aqui nós não viemos por causa das portas que Deus abre. Aqui nós não viemos porque Deus melhora as condições da nossa vida aqui na terra. Nós não viemos pelas bênçãos de Deus, mas nós viemos aqui por causa da presença do Deus eterno. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Então, em compreender as Escrituras, você vai passar a entender claramente, não ficará dúvidas, aí você vai entender, esta é a vontade do Senhor. Aí chegará ocasiões, determinadas coisas, que você vai precisar decidir. E o que você vai decidir? A minha ou a vontade do Senhor? E aí, como você compreendeu a palavra, você descarta a sua vontade e agarra a vontade do Senhor. Aleluia. E por que você faz a vontade de Deus? Aleluia. Porque depois que você entende a vontade de Deus, você passa a buscar Ele com fervor. Olha, eu estou profetizando aqui, Deus está queimando o nosso interior hoje aqui. Deus vai acender uma chama tão poderosa dentro de você, que vai lhe consumir por dentro. Você não vai conseguir ficar um dia sem ler a palavra. Você não se alegra por isso, não? Você não vai conseguir ficar um dia sem ter um contato íntimo com teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aramachanda cominácia. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a gente vive na presença de Deus. Não sei só aqui no culto, mas fala a verdade, quando o nosso coração está pegando fogo, irmão, veja, e aqui estou falando do contexto aqui nosso, aqui praticamente é quase culto todo dia sim, dia não tem culto aqui. Mas você vê, quando a pessoa não vem num culto, já começa a sentir saudade. Nossa, não vejo a hora de chegar a outro culto. O coração aí está pegando fogo já. O coração já está... E quando acontece alguma coisa, problema de saúde, enfim, essas coisas que acontecem, a pessoa não consegue vir. O coração dela lá fica doendo. Chega da hora do culto, ela fala, meu Deus, que desespero. Bate um desespero na pessoa, e a pessoa... não está de corpo presente, mas está em espírito aqui. Aleluia. Oh, glória. A minha oração nessa noite é que Deus dê compreensão da palavra. Porque na compreensão da palavra haverá entendimento da vontade do Senhor. E havendo entendimento da vontade do Senhor, haverá uma busca profunda. Haverá uma busca impetuosa, haverá uma busca intensa, haverá uma busca detalhada, zelosa por Deus. Glória a Deus. Diga comigo, o meu coração tem que ser santificado, dedicado e pegando fogo na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando o fogo arde no nosso ser, ou seja, o fogo se torna maior do que o cansaço, Quando o fogo arde no nosso ser, o fogo é maior do que as tribulações. Por quê? O cansaço, as dificuldades, os problemas da vida querem apagar o fervor. Mas como você compreendeu a palavra, entendeu a vontade do Senhor, o fogo é maior. O fogo que queima é maior. É maior. É um fogo que chega a arder. Aí você fala, não, isso aqui não pode me vencer, não. Não pode, por que não pode? Porque é o fogo de Deus ardendo. Vamos lá? Oh meu Deus, seja o teu nome louvado. Então entenda hoje. Veja, entender é compreender a palavra, entender a vontade do Senhor e viver uma vida piedosa. Viver uma vida fervorosa em Deus. Tá certo? Agora veja, entender qual seja a vontade do Senhor. Diga forte, vontade do Senhor. Vontade do Senhor. A vontade não é de qualquer pessoa, é do Senhor. A palavra vontade aqui no grego é thelema, que significa aquilo que alguém, ou seja, no nosso caso, aquilo que Deus deseja ou prefere. É aquilo que Deus deseja que seja feito por nós. É entender a vontade de Deus e ter atitude e comportamento de acordo com o que Ele revelou na sua palavra. Agora escuta, Jesus é o padrão supremo, absoluto e impactante do que é fazer a vontade do Pai. Olha o que Jesus falou sobre fazer a vontade do Pai. João 4,34. A minha comida é fazer
a vontade do Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Isso que você já conhece esse versículo muito bem, ou seja, Jesus está dizendo em outras palavras: eu vivo pela vontade do Pai. Se eu não fizer a vontade do Pai, eu morro. Quem é que consegue viver sem comer? Nas entrelinhas ele está dizendo isso: se eu não fizer a vontade do Pai, eu morro. É por isso que tem gente espiritualmente morta, porque deixou de fazer a vontade. Agora escute, fazer a vontade de Deus é o quê? É estar satisfeito e bem alimentado. Olha o que Jesus está dizendo: eu me alimento de fazer a vontade do Pai. Ele está dizendo, quando eu faço a vontade do Pai, isso me deixa bem alimentado, isso me deixa satisfeito. Então a minha satisfação é deixar Deus satisfeito. Vou repetir isso aqui: a minha satisfação, a minha alegria é que Deus esteja alegre comigo. Aleluia, 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 aleluia. Já pensou viver pela vontade do Senhor? Se não fazer a vontade, irmão, aquele que não faz a vontade do Senhor é assinar um atestado de óbito espiritual. Deixou de fazer a vontade de Deus, é a mesma coisa que ele está assinando: morri espiritualmente. É por isso que tem gente anêmica na alma, raquítica espiritualmente. Por quê? Porque está fazendo sua própria vontade. E aí ela não está o quê? Encontrando satisfação. Ninguém conseguirá se satisfazer se não satisfazer a vontade do Senhor. Quer ser satisfeito? Se satisfaça fazendo a vontade de Deus. O que é satisfação? É quando você se alimenta. Vamos lá, você está com fome, você comeu, aí não cabe mais nada. Você diz que está o quê? Você está satisfeito porque não cabe mais nada. A partir do momento que você começa a se alimentar da vontade de Deus, Deus vai te satisfazendo, a ponto de você dizer: não tenho falta de nada. Aí o diabo vem e te apresenta um prato, você fala: sai daqui porque eu já me alimentei da vontade do meu... Meu Deus! Não passe fome não! Tem gente que está passando fome por não fazer a vontade do Criador. Aí a pessoa com fome fica que nem Esaú, trocando o seu propósito espiritual por um prato que apareceu. E por que está trocando? Porque não aprendeu a se satisfazer em Deus. Ei, diga isso comigo, com a mão direita levantada, isso é pedagógico. Diga: a minha satisfação é fazer a vontade de Deus. Se é verdade, eu vou te dar alguns segundos para você adorar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe quem é que consegue rejeitar as propostas indecentes do diabo? É quem está alimentado na vontade do Senhor. Sabe quem é que rejeita as alternativas que a carne lhe dá? É quem está bem alimentado na vontade do Senhor. Aí a carne diz para você: peca, você fala: estou alimentado na vontade. Aí o diabo diz: chuta o pau da barraca e abandona. Aí você diz: Deus é a minha satisfação. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Abacácia, ela é para Kobe de cantar a xéria. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Se alimenta da vontade de Deus, se alimenta da vontade de Deus. Pastor, o que eu vou comer no café da manhã? Da vontade de Deus. Pastor, o que eu vou almoçar? Da vontade de Deus. Pastor, qual vai ser o meu café da tarde? Vontade de Deus. Qual vai ser o cardápio da noite? Fazer a vontade de Deus. Aleluia.
Deixa hoje Deus desbancar a vontade do seu eu, da carne. Deixa hoje Deus eliminar toda a influência de Satã que quer influenciar. Abandona esses pratos, abandona essa comida e se alimenta, se lambuja da vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus está sempre robusto. Você já viu alguém que não come bem, não se alimenta bem? Ele fica fraco, a mente atrofia, ele não tem capacidade intelectual, não tem capacidade física, não tem capacidade de nada, porque tudo depende da boa alimentação. Por isso que tem gente doente, porque parou de fazer a vontade de Deus. Aí um dia ele come o prato da vontade de Deus, outro dia ele come o prato da carne. Um dia ele come o prato da vontade de Deus, outro dia ele come na mesa dos demônios. Como disse Paulo aos Coríntios, aleluia. Mas quem come da vontade de Deus, quem se alimenta em fazer a vontade de Deus, aleluia, ele não quer provar outro alimento. Oh meu Deus do céu. Quem já provou no seu paladar espiritual o sabor da vontade de Deus, ele rejeita os pratos imundos deste mundo. Quando você come uma comida bem feita, uma comida bem elaborada, uma comida bem preparada, irmão, você não quer comer outra ruim. Quem se alimenta da vontade do Senhor, aleluia. Já pensou? Escute isso aqui. Oh meu Deus. Coloque a sua satisfação no teu Criador hoje. Quem faz a vontade do Senhor fica bem alimentado. Quem faz a vontade do Senhor fica forte. Quem faz a vontade do Senhor cresce espiritualmente. Quem faz a vontade do Senhor progride, avança. Aleluia, glória a Deus. Agora pega isso aqui, Salmo 48, gente, olha lá. Deleito-me em fazer a tua vontade. Aqui uma aspiração, olha que lindo. Oh Deus meu, a tua lei, palavra, está na onde? Dentro do meu coração. Esse versículo, ele só pode ser bem entendido, ou para mim no caso, só pode ser bem entendido lido de trás para frente. Olha o que ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Oh Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então o que ele está querendo dizer? Porque a tua lei está dentro do meu coração, oh meu Deus, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Quando é que uma pessoa vai ter prazer na vontade de Deus? Quando a palavra está no coração, entendeu? Porque ninguém que rejeita a palavra vai ter prazer em Deus. Porque começa aqui, a palavra tem que estar onde? Fora? Não, a palavra tem que estar dentro. Dentro, no mais íntimo da pessoa. Então quando a palavra entra, na onde? No interior, no coração. Aí domina os sentimentos, domina os pensamentos, domina as vontades. Aí a pessoa está toda dominada pela palavra de Deus. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aspirar. Oh Deus meu, ele está dizendo com propriedade, esse Deus é o meu Deus. Não é Deus do fulano, do Beltrano, é também o meu Deus. Oh, ele está dizendo, é a palavra do Deus que eu sirvo, do Deus que eu amo. Essa palavra está dentro do meu coração. E porque a palavra está dentro do meu coração, eu me deleito na sua vontade, em fazer ela. Agora vamos lá, a palavra deleito-me é rafetz, é a palavra hebraica que significa, oh meu Deus, significa ter prazer em, estar alegre em fazer, é sentir grande satisfação em agradar a Deus. A nossa obediência à palavra é a satisfação do Senhor. Vou repetir, a nossa obediência à palavra é a satisfação do Senhor. Quer satisfazer a Deus? Quer que Deus fale isso aí, meu filho amado? Obedeça a palavra.
O nosso Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora escute isso aqui. E a nossa capacidade e força em agradar a Deus, fazendo a sua vontade, vem por onde? Vem pela fé em Cristo Jesus. Em Hebreus 11:6, o que está escrito lá? Hebreus 11:6 diz assim, ó: sem fé é impossível. Ali impossível significa não ter força, ser impotente. Então toda a nossa capacidade e força vem pela fé. A nossa capacidade e força para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, vem pela fé. Então você ouve a palavra e vem a fé. E a fé te faz agradar a Deus. Então pega lá para a gente começar a concluir. Então, diante dos dias maus, devemos perseverar e aproveitar as oportunidades, fazendo a vontade do Senhor para alcançar a promessa da sua vinda. Isso está escrito em Hebreus, eu vou ler, 10:36. Pega isso aqui. Ó, porque necessitais, é uma carência que nós temos, ó, carência. Qual que é a minha carência, a sua carência? De paciência. Aqui paciência é hipomone, que é melhor traduzido por perseverança. Tá? Se a tua tradução está perseverança, é melhor traduzido, pelo menos nesse ponto. Porque necessitais de perseverança. Então, essa é a nossa carência. Nós temos falta de perseverança. Olha lá. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pega isso aqui, não esqueça mais. Olha o que significa a palavra aí no caso, é perseverança, que eu já falei, é hipomone. É a palavra grega, e que significa estabilidade, constância. O que é estabilidade? É que se mantém firme, não oscila, está estável, constante, ele não para, sempre está indo. É a característica, essa palavra aqui no grego, que significa, é a característica do crente que não se desvia de seu propósito de glorificar a Deus e de sua fé e vida fervorosa, mesmo diante das dificuldades e sofrimentos dessa vida. Olha o que ele está dizendo. Nós fazemos a vontade de Deus e agora permanecemos na perseverança. Ó, depois de ter feito a vontade de Deus, então faz a vontade de Deus. Só que agora, pastor, estou no meio do sofrimento, estou no meio da dificuldade, o que eu faço? Persevero. Persevero. Não perco o fervor espiritual, não perco a minha firmeza em Deus, a minha estabilidade em Deus, não me desvio do propósito de glorificar a Deus com a minha vida e não saio do caminho da fé. E agora aquele que, aleluia, que faz a vontade do Senhor e persevera, ele vai alcançar a promessa. Qual promessa? A promessa da vida eterna. Essa é a promessa que nós vamos alcançar. Deus seja louvado eternamente. Eu encerro dizendo: todo servo autêntico de Deus sabe que não vive para si mesmo, mas para satisfazer a vontade do seu Senhor, o seu dono. Eu e você temos dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então viva para satisfazer o seu dono. Viva para satisfazer o seu Criador. Viva para satisfazer, aleluia, aquele que deu a vida por você e que Ele ama. Que é nessa, aleluia, que é nesta noite toda loucura, do ponto de vista de Deus, toda loucura seja arrancada do nosso meio. E que nós possamos compreender a palavra, para poder entender a vontade de Deus. E viver uma vida fervorosa, em chamas. E aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado. Mesmo em meio a esse mundo tribuloso, e para poder alcançar a sua grande promessa, a vida eterna. As palmas louvem o Senhor.